Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que os benfeitores espirituais possam nos inspirar para que sejamos instrumentos do mundo espiritual para cada um de nós. Veja, para que sejamos instrumentos, no plural. Não sou eu, todos nós somos instrumentos do mundo espiritual. Cada um que está sentado na cadeira, ou que está em pé, senão eu vou excluir o Vigílio, né? E a Marli, cada um que está nessa casa nesse momento é instrumento do mundo espiritual. Por exemplo, os familiares de vocês que precisam de esclarecimento, ao perceber que vocês vieram para cá, os acompanharam. Os desafetos que não conseguem compreender por que nos odeiam, nos acompanham para entender por que a gente faz essa cara de santo, essa cara de bonzinho, que na visão deles, só mesmo óleo de peroba para dar jeito. Então eles falam, é um pessoal cara de pau que faz essa carinha de santo. Deixa eu colocar, esqueci de colocar aqui para o pessoal da internet. Essa carinha de santo. E aí eles não conseguem compreender por que nós agimos diferentes hoje. E aí eles vêm para cá. E aí vão compreender de onde que vem essa nossa transformação. Então é sempre motivo de estar na casa espírita. Abrir mão de acordar mais cedo e de vir para a Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas é abrir mão de esclarecer os amigos e os inimigos. Eu não sou inimigo de ninguém, mas tem muita gente que é inimigo de você. Não, elas não te perguntam se você quer ser ou não. Você está na lista negra e acabou. Né? Então, é uma oportunidade que tem de refazer. E aí, esse não sei, eu até estava me perguntando se vocês já conhecem. Esse é o último livro. É o livro Convivências, do Espírito Giordano Bruno, psicografado por mim. Esse livro foi lançado o ano passado. Mas tem uma coisa aqui que eu achei interessante, que embora ele tenha nascido o ano passado, essa mensagem aqui parece que foi recebida ontem. Olha que interessante, é o capítulo 2 do livro. O título do texto do Giordano Bruno, do Espírito Giordano Bruno, é Convivência com você mesmo. E aí diz o Espírito, jovens em sofrimento, homens e mulheres embriagados pelo dinheiro fácil, drogas dizimando famílias inteiras, violência que mata jovens que ainda não atingiram a idade madura. 25% dos homens morrem dos 14 aos 24 anos. É muito alto o índice. Por isso, agora só para as mulheres entender, por isso que o homem está tão escasso. Eles estão morrendo dos 14 aos 24, vítimas de violência. Por que vítimas de violência? Mesmo que sejam eles que matem, ainda assim são vítimas de si mesmos. Depois dos 40 aos 60, eles morrem de infarto. O homem é um bicho muito nervoso, não tem capacidade de se expressar, não procura médico, então morre mais um tanto. Acredito que 15% a 20%. E aí, quando chega na idade madura, você não acha mais homem. Então, homem é um objeto realmente em extinção. Homem solteiro. Homem casado, sem vergonha, tem um monte por aí. Mas homem solteiro honesto, que honra a esposa, homem casado que honra a esposa, tem muito, mas esses não dão bola, né? Aí fica difícil. Ainda bem que a mulher é mais resignada que o homem. O homem não... Tem mulher que fala assim, eu não quero mais casar, não quero mais saber de homem chato, não. Morreu, graças a Deus, que Deus o abençoe, não quero mais saber, não. O homem não. O homem é tão dependente da mulher que a mulher faleceu, ele casa de novo. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Não sei. Talvez seja só uma reflexão. E aí, uma vez, um amigo me disse assim, eu digo, mas você já vai casar de novo, cara? Já é a terceira vez que você casa? Ele fala, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Mas eu tenho certeza que esse será
Esse foi o último casamento dele, né? Não sei se vocês conhecem essa pessoa. Vamos lá. Sonhos frustrados. Casamentos desfeitos. E eu falo isso porque eu sou parecido com ele, viu? Jailza é que cuide de mim, porque eu caso de novo. Ela que não volte logo para o mundo espiritual, não, senão eu caso de novo. Casamentos desfeitos. Corações oprimidos. Servidão escravistas nos porões das residências das grandes cidades brasileiras. A escravidão não acabou? Não. Ainda tem escravidão em São Paulo. Vocês acreditam nisso? Hoje não são mais africanos, são bolivianos. Né? São irmãos nossos daqui da América do Sul que são escravizados. Então, quando a gente for na 25 de março para comprar uma roupa mais barata, pense em quem costurou aquela roupa. Pode ser escravo. Fora isso, no norte, no nordeste, moveleiros também. Quando você comprar um móvel, procure saber de onde que veio, porque às vezes veio de mão escrava. Corrupção política, que parece não ter fim, com impunidade das leis humanas. Vocês conhecem isso? Isso é lá na França, está acontecendo, né? Religiosos iludindo e ludibriando, construindo e constituindo patrimônios pessoais milionários. 100 mil reais depositado na conta de uma igreja, capitaneada por um pastor. Complicado, né? Esse é o retrato de um planeta que cada vez mais precisa de Jesus. Concordam com essas informações do Jordano? Ele deu isso o ano passado, gente. O ano retrasado, aliás, em 2015. Aí ele começa a dialogar conosco. E você, quem é? Qual desses grupos você participa? Usa droga, casamento desfeito, é político corrupto, é religioso que ficou rico? Qual desses? Nenhum deles? O que faz para reduzir a dor das pessoas que pertencem a esses grupos? O companheiro que cantava para nós na abertura lembrava que é um momento de oração. Não adianta apontar o dedo. Não adianta dizer que quer que acabe a corrupção. A corrupção pode acabar dentro de mim primeiro. Por que você está reencarnado na Terra? É uma pergunta que temos que fazer. Por que eu estou aqui? E aí continua Jordano. Saiba que alguns anos atrás, todas essas pessoas engrossavam as fileiras do mundo invisível. Para que a regeneração seja implantada, foi necessário trazer esses seres para este lado da vida, através da reencarnação. Esse povo estava tudo no umbral, gente. O umbral hoje dá até eco. Você fala André Luiz, você fala André, Luiz, Is. Está tudo aqui reencarnado, os umbralinos. Lembra aquele povo difícil lá? Está tudo aqui. É uma reencarnação em massa, que é a última oportunidade que eles têm. Em um corpo de carne, ficam limitados nos seus desequilíbrios e nas consequências para a coletividade. Se um político corrupto desse aí faz mal a gente, imagine se ele tivesse desencarnado. Entendeu, gente? Imagine se ele tivesse desencarnado. E aí ele diz, então mudemos o olhar. Vamos mudar o olhar agora. Olha como é que é só questão de olhar. Casamentos cada vez mais sólidos e demorados. Quando o divórcio foi liberado no ano 2011, dependendo da situação, você divorcia em 15 minutos no cartório, sem advogado, sem nada. Quando foi liberado, o número de separação quadriplicou. O número de casamentos quadriplicaram. As pessoas que estavam legalizando a separação, legalizavam para se casar de novo.
Avanços da medicina ampliaram a qualidade e a quantidade do tempo de vida dos seres humanos, que hoje podem planejar viver mais e mais. Um ser humano centenário hoje não é mais uma raridade, e logo será a regra. O Vigílio está completando 60 anos. Parece que ele está completando 16. É ou não é? Entendeu? Então ele vai viver mais 50. É essa a ideia, gente. Isso não é piada, é realidade. É só o avanço da medicação, do tratamento, as academias que se multiplicam, alimentação vegetariana, vegana, transgênica, sei lá o quê. Eu não aguento entrar nisso porque eu viajo e na casa dos outros tem que comer o que me dão. Você pensou, se eu for vegetariano, vegano, vai complicar a minha vida. Mas eu acho belíssimo as pessoas que adotam esse tipo de vida, né? As democracias cada vez mais se fortalecem nos países onde ditadores governaram por séculos. A sociedade civil organizada limita poderes de políticos corruptos, colocando-os por trás das grades, na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil, no México, etc., etc. As sociedades políticas mais organizadas se reúnem, pensando e repensando e fiscalizando a questão ambiental e a questão da pobreza. Eu estava num voo da Suíça para a Itália e recebi um folheto dizendo assim: colabore para a fome zero na África. Eu disse: olha, que legal. Amigo é outra coisa, né? O direito das crianças, do negro, do homossexual, do idoso, são cada vez mais respeitados e regulamentados. É ou não é que essas coisas mudaram? E você, de qual grupo participa? Ele faz a pergunta de novo. O que faz para melhorar a vida do seu semelhante? Esta é a realidade. Jesus está no comando do planeta Terra. Vamos repetir. Jesus está no comando do planeta Terra. Então, nada de ideia pessimista, de que o mundo não tem jeito, de que o Brasil não tem jeito. No Brasil, quem comanda é Ismael. No planeta, quem comanda é Jesus. Eles estão no comando. Eles sabem o que está acontecendo. Um dia desse eu falei: puxa vida, será que ninguém está olhando a Terra, o Brasil? Aconteceu um terremoto. Eu falei um dia, no outro dia aconteceu o terremoto. Semana passada. Eu falei: nossa, que resposta rápida. O povo está governando, gente. O mundo espiritual está governando. Nós, como crianças, só ficamos assustados. Mas o adulto sabe o que está fazendo. Ficamos com medo de tomar injeção, mas o adulto sabe da importância da injeção. Estamos mergulhados no mundo da regeneração. O amor está tomando conta do planeta e ebriando cada vez mais seres humanos aqui viventes. Próximo está o reino de Jesus. E temos muitos motivos para comemorar. Próximo está a nova era. Há muito o que fazer. Próximo está Jesus Cristo de você. Próximo está Jesus Cristo de você. Sinta-o. Jordano faz para nós uma proposta intimista. Eu vou repetir. Próximo está Jesus Cristo de você. Sinta-o. Pense nele. Veja ele. E tudo ficará bem. Fique próximo de si mesmo. Fique você próximo dos seus familiares e amigos. Vida nova é nova oportunidade no mundo de regeneração que se instala. Fique com Jesus.
termina a lição do Espírito. Então, o que é que nós podemos fazer diante dos desafios que encaramos hoje? O problema não está só no Brasil. Nos Estados Unidos, eles estão atravessando a mesma questão política, gente. A mesma instabilidade. O presidente lá cai e não cai. Eu vou lá agora, vou para os Estados Unidos agora, início do mês que vem. Vou fazer palestra em 3 estados americanos. E aí, chego lá, são as mesmas queixas. E eu pergunto, e Jesus? E o guia espiritual dos Estados Unidos da América? Portugal está o mesmo problema. Eu estive em Portugal agora em março. Fiquei 15 dias lá, a crise, desemprego, corrupção na política. E é engraçado que eles ficam assistindo as reportagens aqui do Brasil. E ficam me perguntando, eu digo, engraçado, lá eu assisto a reportagem de vocês. Brincando com eles, né? Então, depende do nosso olhar. Um dos meus pacientes me disse assim, eu estou com uma trinca no joelho. Como assim, trinca? É um processo que não é possível de se localizar pelo raio-x. Ele localizou por causa do exame de ressonância magnética. Pergunta à sua avó o que significa isso. Ela não sabe. Sabe por quê? É uma coisa extremamente nova. Quando foi feito o exame, a ultrassonografia da minha filha mais velha, Bárbara completou 30 anos, agora dia 11 de maio. Quando foi feita a ultrassonografia dela, aí eu fui acompanhar a mãe dela e tal. Aí eu olhei aquele negócio. Aí eu falei, ô doutor, cadê a minha filha aqui? Ele falou, esse ponto preto aí é a sua filha. Era só um ponto preto. É igual a pessoa que joga búzios, que só ela entende o que está acontecendo ali. Ou então que joga tarô e fala, ó, significa isso e isso. Era só um ponto preto, eu só estava vendo um ponto preto ali. Eu disse, mas doutor, como é que eu posso saber que é minha filha? É, aqui é sua filha. Está vendo essa outra bolinha preta aqui? É o coração dela. Um dia desse eu vi uma ultrassonografia 3D. Caramba, é uma foto da criança. O menino estava chupando o dedo e tudo. Olha quanta evolução. Olha agora, por exemplo, a gente fala para o mundo inteiro. Em tempo real. Portugal, Itália, Estados Unidos. A nossa plateia se multiplica. Isso não conta? Viver mais de 100 anos não é prova cabal de que o mundo melhorou? Eu acho que não existe prova maior. Hoje a pessoa se aposenta e já entra numa segunda profissão. Vai montar um negócio. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que vamos fazer? É importante a gente ter isso em mente. O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? E quando a gente pensa na decisão, na importância do agora, primeiro, de onde vem a palavra agora? É uma palavra de origem grega. Que o som, a maioria das palavras gregas são proparoxítonas. Então não é agora, no grego, é agora. Ágora era a praça aonde os gregos decidiam os destinos daquela cidade. A praça é uma ágora. Por isso o termo agora. Eu posso destruir tudo que eu construí ao longo da minha vida com uma decisão que eu tomar agora. Eu posso transformar o meu futuro com uma decisão que eu tomar agora. Por isso, agora é importante. Allan Kardec pergunta aos espíritos como que é o tempo no mundo espiritual.
E eles respondem: é diferente da cronologia da Terra. No mundo espiritual superior, não existe nem passado, nem futuro. Só existe o presente. O eterno presente. E para a gente é meio complicado a gente entender como é que seria isso. Mas se a gente analisar, por que existe o passado? O passado só existe em função das nossas culpas, das coisas que fizemos errado, e que ficam gravadas no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, e se manifesta na vida presente, com o objetivo de corrigir, e desta maneira, nos livrar da culpa. Se nós não fizemos nada de errado, nada que nos sentimos culpados, não temos passado. Por isso, no mundo espiritual, o passado não faz sentido. Porque lá eles não podem corrigir o que aconteceu. Eles podem meditar. Corrigir é aqui, agora. E por que existe futuro? Vamos refletir. Por que existe futuro? Porque o futuro, o que é o futuro? É a esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, onde não tenha mais que purgar o passado. Se eu sinto dores, se eu sinto tristeza, se eu tenho angústias, se eu tenho remorsos, se eu tenho sentimentos que eu não consigo explicar, é porque existe a culpa. É porque tem coisa lá atrás que eu preciso acertar. Ora, para os espíritos superiores não existe o passado, porque não tem nada a acertar. Não existe o futuro, porque já são felizes hoje. Então é só o eterno presente. E o que é o passado? Por exemplo, 9 horas da manhã, a hora que começa a palestra na Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, é passado. Ainda mais com esse relógio problemático que o Vigílio colocou aqui, que ele anda numa pressa danada, já são 9h40 e eu ainda estou aqui fazendo a introdução da palestra. Então, passado, presente e futuro é uma realidade do ser encarnado. À medida que o mundo avança, há uma necessidade de se livrar do passado. Mas como é que nós nos livramos do passado? Esquecendo ele? Não. Falando dele. Eu sou psicanalista. E no meu consultório as pessoas falam do passado. Porque quando eu falo do passado no momento adequado, eu tomo decisões. É importante o agora. Mas quando eu não faço isso, esse passado fica me assombrando. Fica atuando de maneira indireta e inconsciente, sabotando o meu presente. Compliquei um pouco aí? Então o passado é importante que eu o escute. Para tomar decisões que alterem o futuro. E eu posso fazer isso no presente. O que é que acontece conosco? Nós temos 2 tipos de comportamento. Ou nós somos saudosos. Eu até parei de falar isso, que é uma coisa muito chata, né? Para os mais jovens. Ah, no meu tempo. Quando eu tinha 11 anos, eu já dava conta da casa. Você pensa que eu ficava em casa à toa, igual você, que não arruma nem a cama? Eu já administrava a minha casa com 11 anos. E aí o adolescente fica olhando para a gente assim, e acho que ele fica pensando assim, será que é verdade mesmo? Então é um papo chato. É um papo chato que já passou. Quando a gente é muito saudosista, fica vivendo muito o passado. Aliás, Giordano deu uma definição de saudade que eu achei muito legal. Ele diz assim: saudade é querer trazer de volta o que você não viveu e equivocadamente querer viver agora. Lembrança é o sabor
de ter tido a sabedoria de ter aproveitado, de ter vivido o passado. Então, lembrança e saudade são duas coisas distintas. Notem a diferença. Toda presença provoca uma lembrança. Certo? Não é a lembrança que provoca a presença. É a presença que provoca a lembrança. De repente eu falo assim, papai, puxa, papai era um homem sábio. Como foi bom estar com ele. Como sou grato, meu pai. Puxa, que gostoso é lembrar de quando batíamos com papo. Eu ia para a casa dele aos domingos. Isso é uma presença provocando lembrança. O pai está presente, a energia do perispírito paterno provoca no filho a lembrança. Agora pensem na saudade. Poxa, por que eu não dei atenção a papai? Ele era tão sábio e eu nem ligava para ele. Eu me achava o rei da cocada preta. Eu achava que eu era importante. Eu achava que a empresa que eu trabalhava era importante para mim. A vida passou, meu pai morreu e eu não aproveitei. Isso é saudade. Há uma diferença. Então vivamos com intensidade para que a gente tenha lembranças. Nunca saudade. Então, quando nós ficamos muito saudosos, queremos reviver o passado que não vivemos, a gente adoece. A gente sai fora do tempo. Eu tive um automóvel, até meu amigo estava me lembrando, Luiz, cuidado que você vai falar, que você vai estar ao vivo. Eu tive um automóvel, não é nada contra essa marca de automóvel. Um automóvel que o nome dele era Prêmio. O nome devia ser Prêmio para Grego. E esse prêmio era a álcool. Só a álcool, não tinha gasolina, não era flex. Então, de manhã, com frio, ele não pegava. Virava a chave, ele não pegava. E aí, ele fazia um grande favor para mim. Quando ele não pegava, ele saía do tempo. Então, sair do tempo é um negócio que eu aprendi com os mecânicos. Que eu não sei o que faz o motor sair do tempo. O que eu sei é que quando ele sai do tempo, você pode chamar como é que é o nome daquele luta? O Maguila, para empurrar ele, que ele não pega. Pode. Às vezes a gente empurrava ele o bairro inteiro, aquele monte de gente empurrando o carro, e eu tentando fazer pegar, porque estava fora do tempo. Era o meu prêmio. Quando eu vendi ele, né? Quem teve prêmio a álcool teve duas alegrias. Uma quando comprou e uma maior ainda quando conseguiu vender. Então, nós saímos fora do tempo como meu prêmio de grego. Saímos fora do tempo. E ao sair do tempo, nós adoecemos. Porque nós só podemos viver o presente, mais nada. Você só pode viver agora. Então, quando você sai daqui e começa a pensar o que aconteceu ontem, e pensa em não sei quem, você está perdendo o seu tempo, literalmente, porque o único tempo que você pode viver é agora. Então, esteja presente aonde você está presente. Os budistas têm um princípio que eles dizem assim: quando você for comer, coma. Quando você for beber, beba. Quando você for dormir, durma. Mas que coisa mais imbecil. Se eu vou comer, eu vou comer. Se eu beber, eu vou beber. Se eu dormir, eu vou dormir. Não, é que eu vou dormir olhando as notícias políticas. E aí eu não durmo. Aí eu vou ter pesadelos. Eu vou dormir pensando no que eu tenho que fazer no dia seguinte. Ora, o dia seguinte é o dia seguinte. Amanhã vence a prestação do carro. Porque classe média no Brasil é assim, é pura aparência. Você olha o cara, um carrão, mas tem um carnê de prestação dessa grossura no bolso dele que ninguém vê. Aí a prestação do carro que vai vencer amanhã, deixa chegar amanhã. Jesus ajuda você a pagar a prestação. E se não ajudar, eu não sei, não é problema meu, é seu.
mas deixa para amanhã. Não vai adiantar você ficar pensando disso na hora de dormir. Eu faço a seguinte reflexão quando há insônia. Eu tenho uma amante, o nome dela não é Sônia, é insônia. Porque ela aproveita quando a Jailza está dormindo e vem me visitar. Porque se ela me visitasse com a Jailza acordada, tudo bem. Mas a danadinha só quer me visitar quando a minha esposa está dormindo. É insônia o nome dela. E aí ela cisma de querer conversar comigo. Eu digo, amiga, tudo bem, você é muito bonita, etc. Mas olha, vamos conversar amanhã? Assim, não, queremos conversar agora. Olha, o que você está me propondo, eu não posso resolver agora. Agora eu vou dormir. O banco está fechado, está todo mundo dormindo, eu não posso telefonar para ninguém. Sabe aquela coisa? Fulana, eu estou com raiva de cicrano. Eu quero dizer umas verdades para ele. Deixa eu ver o que eu vou dizer. O cara está dormindo. Se ligar para ele, ele não vai lhe atender. A pessoa desliga o celular ou põe no silencioso. Então não adianta. Se quer dizer verdade para ele, diz no dia seguinte. Que aí você vai acordar melhor e não vai dizer coisa nenhuma. É a ansiedade. Porque quem entra no passado foge do tempo. E como ele está fora do tempo, ele sai do passado e pula para o futuro. Olha que doideira. Aí ele já quer saber o que ele vai fazer amanhã. Mas o hoje, que é bom mesmo, ele foge. Então, por isso, todo quadro de ansiedade tem dentro dele um quadro de depressão. Depressão, passado. Ansiedade, futuro. Ânsia de vômito. Alguém já viu vomitar para trás? Só vomita para frente. Então, a ansiedade, o futuro, a ânsia pelo futuro. O futuro pertence a quem? A Deus. Saímos do tempo. E aí pronto, ficamos zigue-zagueando. E aí entramos na medicação. Vai tomar remédio para dormir. E o remédio para dormir, sabe o que ele faz? Ele anestesia a alma. Um aluno me disse, um aluno da disciplina de psicologia me disse assim, professor, tomei um remédio desse que o pessoal fala. Eu parei de falar o nome porque eu já percebi que tem muita gente na plateia, quando eu falo o nome do remédio, ele corre a nota. Opa, vou comprar esse. Então, um aluno me disse o seguinte, professor, o remédio é uma coisa do outro mundo. Eu tomei um comprimidinho, branquinho. Quando eu tomei, eu estava cheio de problema, desempregado, minha mãe está doente. Quando eu tomei o remédio, eu fiquei zen. Me transformei num monge budista. Fiquei rindo. Tudo bem, fulano? Aí, as pessoas falavam, os Estados Unidos entrou em guerra. O Brasil caiu o presidente. E o efeito colateral disso? Já pensou se todo mundo fizer isso? Como é que o mundo vai andar? Gente, tem que ter um preço. O monge budista, ele faz assim, mas ele conquistou paz interior, é diferente. Ele resolve as coisas. Só que ele não fica alterado. Agora, a custa de remédio, o remédio tem efeito colateral. E eu sempre digo, remédio não é curédio, é remédio. Portanto, o problema está te esperando ali fora. Tem uma oração chamada oração da serenidade, que é muito usado pelo pessoal do AA, que é fantástico. Olha o que é a oração da serenidade. Por que chama oração da serenidade? Senhor, dai-me forças para modificar, para mudar tudo o que eu preciso mudar. Em geral, abre um parênteses aí. Em geral, eu mudo você ou eu? Vamos refletir sobre isso, né, gente? O que é que eu posso mudar? É na Marli ou em mim? Às vezes chega a pessoa no meu consultório e diz assim, olha, se a minha mulher não mudar, eu vou separar dela. Eu digo, então chama lá o advogado. Ah, por quê? Porque ela não vai mudar, meu amigo. Quem tem que mudar é você.
e vice-versa. Então, a oração diz: dai-me força para modificar o que eu posso modificar. Por que força? Porque eu quero modificar a Cátia, agora eu mesmo que é bom, neca. Eu quero ser mais paciente. Mas o senhor podia ser mais paciente. Porque eu não tenho coragem de modificar em mim. Eu tenho aquela coisa que eu falo. Aqui tem um cego, né, famoso, que ele fala, é muito difícil, um cego mineiro, né? Geraldo Magela. É muito difícil. Quando é para modificar a gente, é muito difícil. Agora, quando é para modificar o outro, é lerdeza, é falta de esforço. Afinal, tem tanto tempo que está no Espiritismo, por que não modificou ainda? Hein? Mas é para o outro que a gente fala isso, nunca para a gente. Então, a gente precisa ter coragem para decidir, para modificar a cada um de nós agora. A importância do agora tem que ser agora. Aí vem a segunda frase da oração. Dai-me paciência, resignação, para aceitar o que eu não posso mudar. Eu gostaria tanto de mudar a Jailza, minha esposa. Vou falar com os homens casados aqui. Fala a verdade, vocês gostariam ou não de modificar suas esposas? Não é? Aquele gênio que pergunta assim, o que você quer que eu mude na sua esposa? Diz que um gênio apareceu, o cara foi andando pela rua, chutou uma garrafa PET vazia, e dentro da garrafa, que é no Brasil, tem que atualizar, não pode ser a lâmpada, é uma garrafa PET. Saiu um gênio e falou, eu vou parecendo um Papai Noel, esse gênio. Você tem direito a um pedido. Aí o cara falou, poxa, mas não são 3? Ele falou, agora estamos em contenção de despesa. Só pode um. E aí o camarada olhou para a esposa, e aí o gênio falou, e outra coisa, é direcionado, você vai escolher o que você quer modificar na sua esposa. Eu fiquei pensando, eu podia encontrar um gênio desse, né? E aí o cara olhou para a esposa e falou assim, eu gostaria que ela fosse 30 anos mais nova que eu. Aí o gênio falou, seu pedido está autorizado. E deu um estalo de dedo, e o cara tinha 60 e ficou com 90. Queria uma mulher 30 anos mais nova que ele, ué. Esse gênio é assim com as mulheres. Então a gente quer modificar o outro. E nós não podemos modificar o outro. Já viram como é que é no início do casamento? Faz isso, e conserta isso. As senhoras falavam, pisa aqui. Aí, não pisa aqui. Aí eu, não. Aí, olha lá, não. Aí eu digo, onde é que eu posso pisar? Você me avisa aí. Entende? No início do casamento, a gente quer modificar o outro. Na hora que eu ia escovar os dentes, o creme dental estava apertado no meio. Toda pessoa tem um tipo de neurose. A minha é de acertar a bisnaga do creme dental. Aí eu acertava, e eu sou tão neurótico com relação ao toque, o cara está dizendo que ele também, que eu, além de acertar a bisnaga, eu ponho ela em pezinha. Olha só, coisa de gente, ó. Aí, no dia seguinte, quando eu olhava, a bisnaga de novo no meio. Eu falei, meu Deus do céu, aí eu acertava de novo. E ainda respingava um pouco de creme dental na pia. Eu, quando acabo de escovar os dentes, a minha pia fica limpinha. Aí um dia eu chamei, Jailza, eu disse, o que foi? Eu disse, o que custa você apertar aqui embaixo? É só você apertar aqui embaixo. Ela disse, e por que eu tenho que apertar aí embaixo? Eu disse, é porque fica melhor para você, para mim não. E aí, com o tempo, eu fui acostumando. E aí eu adquiri o prazer de consertar a bisnaga. Está vendo? Pronto. Então, até na casa dos outros, quando eu estou, eu vou lá e acerto. Então, é melhor a gente se acostumar com o outro como o outro é. E não querer modificá-lo. Na música Tocando em Frente, do Renato Teixeira e do Almir Sater, diz assim, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Conhecer as manhas e as manhãs.
Todo mundo tem manha. Tem ou não tem? Todo mundo tem a sua manha. Tem aquele homem que gosta de colocar o chinelo só de um lado, dorme só do lado da cama. Então eu só durmo de um lado da cama. Se precisar dormir do outro lado, eu complico. Quando é cama solteira, facilita, né? Mas no hotel, quando eu estou no... Minha vida é muito presente em hotel. Quando eu estou deitado, fica o lugar da Jailza certinho. Acho que durante a noite o perispírito dela se transporta e ela deita lá do meu lado, porque fica o espaço dela. Eu já deixo reservado, que a gente deita do mesmo lado. Tem um jeito típico de comer. Tem o tipo da coisa que gosta de comer. Vocês imaginam alguém comer pipoca com café? Milho cozido com café? Pelo amor de Deus, Aloísio. Pois é, mas é a minha manha. Então, as pessoas têm a manha. E a gente precisa conhecer as manhas para a gente poder conviver em harmonia. E mais do que isso, gostar das manhas. Ah, meu marido é tão lindo. Tão lindo. Sabe o que ele faz? Ele não consegue dormir sem colocar o sapato virado do outro lado. Que lindo. Está vendo? Em vez de implicar, acha bonito. Então a gente não pode modificar o outro. Por isso a gente precisa ter resignação. Nem sabedoria. Aí vem a terceira lição. Primeira é força para transformar, modificar. Resignação para aceitar o que não pode modificar. E sabe qual é a terceira? Sabedoria para discernir uma coisa da outra. Essa é a parte difícil. Discernir uma coisa da outra. O que é que eu posso fazer com relação à política brasileira hoje? Isso, orar. Só orar? Você ora. Não é só orar, não. Orar é muito. Imaginemos 200 milhões de pessoas orando. Caramba, não tem corrupto que fique lá. O cara vai dizer, nossa, está me coçando. E ele vai sair dali. A nossa oração, no bem, vibrando no bem. Porque vibrar no mal é tudo o que o mal quer. É chutar cachorro morto. Aí tem que vibrar no bem. O que eu posso fazer? Eu posso escrever uma carta para o senador, posso. Aí vai chegar nele. Um e-mail. Se não chegar nele, chega na mão de um assessor. Eu posso votar diferente. Isso eu posso fazer. Agora, ficar alimentando maledicência no Facebook, isso é alimentar o desequilíbrio. Emmanuel, no livro Pão Nosso, diz que a maledicência é algo tão ruim que oferecer o ouvido ao maledicente é oferecer a sua alma ao desequilíbrio. É o que ele fala. Ah, ele só quer desabafar. Não, ele quer maldizer. Se ele quiser desabafar, ele fale dele. Eu digo assim, quando uma pessoa quer falar mal de um amigo, eu digo, olha, meu amigo. Se a pessoa insistir, eu digo, se você continuar, eu vou te abandonar, você vai falar sozinho. E vou avisar meu amigo que você está falando mal dele. Eu tenho um amigo, sabe o que ele faz? Quando alguém fala mal de mim, para ele, por e-mail, ou pelo Face, ou por qualquer outro sistema, ele repassa para mim. Aqui, Luiz, quem falou mal de você, toma. E ele avisa, ó, você mandou para mim, eu estou repassando para o Aloísio. O cara maledicente já está sabendo que ele está no sal. Que ele vai ficar sabendo. Então, eu não posso. Quando eu alimento, gente, as notícias ruins do Facebook, eu sou um maledicente. Jesus nos convida a fazer a boa nova e não a má nova. Divulgar a boa nova. É isso que nós somos convidados. Então, como é que eu vou saber? O que eu posso fazer agora? Eu não posso ser precipitado. Emmanuel vai dizer para a gente, 1 minuto de irreflexão pode provocar séculos de sofrimento. Presta atenção. 1 minuto de irreflexão pode provocar séculos de sofrimento.
Mas eu tenho que decidir. E mesmo quando eu não decido, decidido está. Allan Kardec diz que quando eu não faço o bem, eu faço o mal. Porque deixar de fazer o bem é fazer o mal. Ele diz isso, está lá no Livro dos Espíritos. Então eu tenho que decidir. O agora, o presente, que é a única coisa que eu tenho para fazer. Pense. Decida. Saiba que o futuro sempre será melhor que o presente, se você agir corretamente. As provas materiais, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Desigualdade da Riqueza, diz o seguinte: a prova da riqueza é a prova do vazio existencial, é a prova da angústia. Você tem tudo. Você tem casa confortável, você tem carro do ano, você tem dinheiro na conta, mas tem um vazio que esse dinheiro não preenche. A prova da pobreza, a prova da escassez, é a prova da humildade, é a prova da resignação. Quem está na pobreza, um dia viveu na riqueza. E agora está aprendendo a administrar o que não administrou. E o que vai acontecer com ele amanhã? Vai nascer na riqueza. E quem está na riqueza hoje? Vai nascer na pobreza. Então o dinheiro, a riqueza material, ela migra de mão em mão. Ela não tem destino paradeiro, porque ela não é nossa. Nós somos usufrutuários. Não fica conosco. Não fica conosco. E às vezes nem precisa morrer. Quanta gente que era rico e agora passa por escassez, nessa mesma encarnação. Eu tenho um amigo que ele me mostrou a foto do condomínio fechado, onde ele cresceu em São Paulo. E a tristeza dele de não conseguir mais ter esse conforto. Como tem pessoas que faziam um trabalho braçal e que hoje são mega empresários, pessoas de sucesso. Tudo é aprendizado. O que conta é a felicidade. A felicidade interior não está ligada nem à riqueza, nem à pobreza. É o indivíduo que constrói. É um processo. Há uns anos atrás, bastante tempo atrás, eu fui fazer palestra numa cidade do interior. E eu tenho um amigo muito querido naquela região. Então, quando eu faço palestra nas cidades próximas à cidade onde ele mora, na época, até hoje é assim, eu ficava e fico hospedado na casa dele. É uma cidade distante, eu faço a palestra, volto e fico na casa. A gente cria ao longo, são 27 anos de palestra, de estradas, a gente vai criando amigos. Então eu tenho amigo na Itália, na Suíça, na Alemanha, Portugal, Estados Unidos, em vários estados. E esses é como se fossem extensões do meu lar. Eles me deixam tão à vontade que eu fico, realmente, a pessoa fala, ó, e aí eu sinto que não é pesado para ele. O cara que mora lá fora, ele trabalha muito. Não vai trabalhar, eu estou à toa mesmo, eu estou por conta da palestra, eu vou na geladeira dele, como que eu quero. Eu falei com a minha amiga lá de Portugal, puxa, ela comprou aquele iogurte grego, que eu gosto muito. Ela comprou uns 5, fui comendo um por um, quando acabou o iogurte grego. Você tem que comprar mais, não é possível essa casa sem iogurte grego. Tadinha, ela falou, eu gosto muito de iogurte grego. Eu digo, que pena que eu também gosto. Então, eu fico muito à vontade na casa dos amigos. São meus amigos. Eu devo a eles, nunca vou poder devolver o que eles me dão. E graças a eles eu levo o evangelho até esses lugares. Quando alguém me liga de um país desse, eu pergunto à pessoa, só um minutinho, eu preciso ver com fulano se ele pode me receber. Senão eu nem vou fazer palestra. Porque já está certinho ali. Mas que é outra língua, eu só falo o português. Então eu estava nessa cidade do interior. E um amigo me disse assim, Aloysio, eu queria que você me desse opinião. E médium é assim, as pessoas querem sempre a opinião dele. Até para ver se o negócio vai dar certo, se não vai.
Não que o médico resolva isso, mas é porque ele pensa que resolve. E aí eu fui com o meu amigo. E ele queria que eu avaliasse o negócio dele. E era um ponto comercial. Ele olhou, então, aqui, me mostrou, disse ali, ó, aquele ponto ali. O que você acha? E aí eu perguntei, quanto é que custa esse ponto? Ele falou, 35 mil. Tá meio caidinho. Mas 35 mil vale, não está tão caro. Aí um negócio me invadiu o corpo. É como se a gente incorporasse. E eu falei para ele assim, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Deus não dá asas à cobra. Porque se sou eu comprando um ponto desse, sabe o que eu fazia? Ele disse, o quê? Uma casa espírita. Ele disse, é exatamente isso que eu vou fazer. Você vai ver isso aqui daqui a um ano. E essa pessoa, hoje, completa 60 anos. E esse lugar é a Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas. Quando eu contei essa história num outro país, alguma pessoa me chamou em particular e falou, mas ele tinha que fazer isso porque tem dinheiro. Os espíritos sopraram no meu ouvido. Eu falei, você tem, não fez. Aí ele colocou a violinha no saco, como se diz no ditado popular, e ficou caladinho. A coragem de iniciar um trabalho de consolo aos necessitados. Talvez nem ele mesmo saiba a importância disso. Nem mesmo o Vigílio sabe da importância da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas. Somos amigos há quase 30 anos. Ele saía daqui para ir a Guarapari, assistir as palestras que convidavam os palestrantes de fora do estado. E hoje é a maior referência do Espírito Santo em qualidade da divulgação do Espiritismo. Carlão é esse parceiro fantástico que viabiliza esse projeto. As pessoas, quando me ligam para marcar palestra em Guarapari, dá para eu ir a Colatina também, que sabem do trabalho sério que é feito aqui. Talvez, e eu espero que isso demore, daqui a muitos anos, daqui a 50 anos, 60, quando ele e a Marli estiverem chegando bem velhinhos no mundo espiritual, eu espero que seja o último casamento dele. Mas se não for, ele também não é, ele é brasileiro, ele vai casar de novo. Então a Marli que segure, né? Espero que seja o último casamento dele. Daqui a 50 anos, 60 anos, quando ele tiver com 120 anos, lúcido, como o seu Reinaldo Guerra desencarnou lúcido, porque as pessoas do bem desencarnam lúcido, como Divaldo Franco, porque precisam servir. Divaldo está com 90 anos lúcido. E aí ele chegar no mundo espiritual e perceber a colheita do plantio que fez. Naquele momento, foi o agora dele. E ele decidiu corretamente. Ele podia ter comprado uma casa em Guarapari, na Praia da Costa, com o mesmo dinheiro que ele comprou o terreno aqui, o imóvel aqui. Mas ele tomou a sábia decisão. E por isso terá a minha eterna admiração. Portanto, quem não for amigo do Vigílio, não será meu amigo. Então não adianta vir falar mal dele comigo. Se bobear, eu passo a mensagem para ele ainda, avisando quem foi que falou mal. Eu não sou de cantar, mas hoje é um dia festivo. 6.0. A gente não fala 60, a gente fala 40 mais 20. Que a pessoa só grava o 20, entendeu?
É uma técnica. Pode ser 40 mais 20, 30 mais 30. Quantos anos você tem? 30 mais 30. A pessoa tem 30. Entendeu? A pessoa que tem problema de matemática. Então, isso. Então, tocando em frente. Viu, Vigílio, meu amigo? Tocando em frente. Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só eu levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Então, com 60 ele anda mais devagar. Ainda não, né? Mas já teve pressa. Mas ele leva o sorriso. Hoje ele leva o sorriso, porque já chorou demais. E hoje ele se sente mais forte e até mais feliz. A gente conversava isso ontem, quando eu cheguei aqui em Colatina. Hoje ele é mais feliz e mais forte. Sabe por quê? Porque ele tem a certeza de que muito pouco ele sabe. De que nada sabe. E graças a saber dada, é que nós estamos aqui. Muita paz, muita luz a todos. Feliz aniversário, meu amigo Vigílio. Muita paz aos amigos internautas, aos amigos da Rede Amigo, ao nosso querido Zé Aparecido, que é outro guerreiro do bem, que faz o bom combate, que leva o espiritismo para toda parte do mundo. Mas hoje, eu quero deixar as minhas honras e o meu agradecimento, primeiro a Jesus, e segundo, a amizade demorada, terna e eterna, com o meu amigo Vigílio. Muita luz, muita paz para a família do Vigílio, para a Marli, para os meninos. Hoje são duas famílias que se juntaram. Hoje Iago é pai do Vigílio, o Vigílio é pai do Iago. A Marli é mãe da Lara, do Lilo, e misturaram, né, numa bagunça, num caldeirão de verdadeira harmonia e paz e trocas de afeto. É a família universal. Então, a eles toda a minha gratidão e todo o meu agradecimento. E a família colatinense, a vocês que fizeram aquele pequeno ponto, aquele ponto esquisito, aquelas portas enferrujadas, que eu vi antes de nascer, se transformar nesse belo jardins, cujas flores não estão aqui não, as flores estão aí sentadas. Tá? Muita paz, muito obrigado, muita luz a todos. Deveria ser com violão? Pode ser. Pega lá, vamos lá. Ah, não é o seu não. Então vamos lá. Olha só, antes do Vigílio distribuir aí o livro, uma coisa que a gente também aprendeu aqui, a gente copiou uma coisa da sociedade. Vamos tentar, vamos lá então. Cadê o nosso amigo Silvio, né? O Silvio que fala várias línguas. Eu só sei português, Silvio. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Caramba, isso acontece aqui na sociedade.